E aí, galera, beleza? Eu sou Michel de Biologia para mais uma revisãozinha agora de primeira fase. Agora vamos pegar conceitos de ecologia. A gente precisa tanto ter noção dos conceitos, dos termos usados em biologia, quanto uma visão do cotidiano da atualidade. Conceitos atuais, como aquecimento global, são importantíssimos e podem cair nos vestibulares. Nessa primeira aula, a gente vai falar só sobre conceitos básicos. Então, nomes que a gente precisa saber que podem ser questionados no exercício. Vamos pensar agora, vamos contextualizar. O primeiro exercício aqui já fala para nós. No centro da cidade, havia alguns homens trabalhando num parque para deixá-lo mais bonito. Era possível ver algumas borboletas voando entre as árvores, além de outros aspectos ecológicos. Em ecologia, existem alguns conceitos que podem ser contextualizados com o ambiente desse parque. A figura representa alguns desses conceitos. Pode-se afirmar que as letras indicadas por A, B e C correspondem, respectivamente, quais conceitos? Letra indicando A mostra apenas as borboletas. Todas devem ser de uma espécie, pois todas aqui são semelhantes, então formariam uma população, porque população é um grupo de seres de uma única espécie agora que habita uma área. Em B, estaria considerando agora não apenas as borboletas, os seres vivos, mas também a luz do sol, que não é viva, é abiótico. Quando eu considero aquilo que é vivo e não vivo no meio, eu estou falando em ecossistema. Eu estou vendo as interações que acontecem entre os seres vivos e o ambiente físico. Então, se eu considero as borboletas e também considero agora a luz do sol, eu tenho que falar em ecossistema. E em C, eu estou considerando borboletas e arbustos, plantas. Então aqui eu estou considerando espécies diferentes, diferentes populações. Cada espécie é uma população. Então, a população de borboletas é uma espécie. População de plantas agora, outra espécie. Então, nós temos mais de uma espécie interagindo. Então, nós temos uma comunidade. Então, tem que ser população em A, ecossistema em B, comunidade em C. Seria a alternativa C, a nossa resposta. Então, nos níveis de organização estudados em ecologia, população, comunidade, ecossistema, são conceitos básicos. A gente precisa saber, não podemos nem chegar perto no vestibular agora, em questões de ecologia, você não sabe diferenciar população, comunidade e ecossistema. População seria o A, grupo de seres da mesma espécie numa área. Comunidade seria o C, diferentes populações, diferentes espécies interagindo numa área, mas só seres vivos. Comunidade é o conjunto de seres vivos de uma área, considerando diferentes espécies. E ecossistema considera a comunidade e também agora o ambiente físico, no caso a luz, por isso B. Tá legal? Seguindo aqui, questão 2 fala para nós o seguinte: vários trechos geográficos da região sudeste brasileira apresentam fragmentos de Mata Atlântica, os quais foram sendo paulatinamente incorporados à Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, reconhecida pela Unesco em 1993. A importância dessa reserva reside na grande biodiversidade presente e no impedimento de sua extinção. Qual dos conceitos ecológicos a seguir abrange mais elementos da biodiversidade, da variedade de seres vivos? Então, qual dos conceitos agora pega maior variedade de seres vivos, abrange, aglutina agora, compreende diferentes seres vivos? Espécie, você só pega um grupo de seres. E população é equivalente, porque população é um grupo de seres de uma única espécie. Então, você fala população, você está falando de um tipo de ser vivo só. Então, aqui a biodiversidade considerada é baixa. Você não está considerando muitos seres vivos diferentes, está considerando um só, tanto na A quanto na B. Nicho ecológico é a descrição dos hábitos alimentares, os hábitos de vida, de reprodução de uma espécie. Então, também é restrito. Habitat considera agora onde uma espécie vive. Agora, comunidade é o conjunto de espécies que eu tenho numa área, o conjunto de populações. Comunidade, pelo menos, tem que ter mais de uma espécie. Ou seja, dentre os conceitos aqui, comunidade seria agora o conceito de maior abrangência, que aglutina agora, que compreende o maior número de espécies diferentes. Por isso, essa seria a nossa resposta dentro do contexto colocado. Olha como é que ele deu uma enrolada, uma contextualizada para perguntar alguma coisa relativamente básica. Tá? Ele não perguntou direto o que é comunidade, mas ele contextualizou e aí ele viu, olha, considerando este contexto, essa ideia colocada, qual dentre as afirmações abaixo, das alternativas abaixo, seria o de maior abrangência. Então, cabe ao aluno comparar.
Terceiro exercício, ele nos coloca 3 afirmações e ele quer saber agora quais delas são corretas. Então vamos lá. 1. Ecótipo são populações de uma mesma espécie que apresentam grande dispersão geográfica, mas que estão fisicamente separadas. É correto, é verdadeiro. Quando você tem agora uma espécie que está muito espalhada, aí tem várias populações delas, mas elas não estão ligadas, elas estão separadas fisicamente, tem uma barreira física entre elas, então tem uma cordilheira de montanhas, tem um oceano, tem agora um rio, alguma coisa que as separa, uma cordilheira, mas essas populações estão dispersas por uma grande área. É verdadeiro. População é o conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem em um território, cujos limites são em geral delimitados pelo ecossistema no qual essa população está presente. População é um grupo de seres de uma espécie que está em uma área, explorando aquele ecossistema agora, e normalmente fica ali, porque ali tem as condições para sobreviver. Ali vai ter agora o espaço disponível para si, onde está adaptada, vai ter alimentação agora adequada, vai reproduzir ali. Então, normalmente, o limite dessa população realmente é o limite do ecossistema, o limite agora daquela área a qual ela está adaptada para sobreviver. Também é verdadeiro. Habitat é o local, é o espaço físico onde uma espécie ou mais de uma vive. Neste local, os organismos encontrarão, além do abrigo das intempéries do meio físico, do frio, do calor excessivo, do vento, da chuva, e eventuais ameaças de predação, alimento, e poderão se reproduzir. Se escondem em predadores, conseguem o alimento e geram descendentes. Então, o habitat é o endereço onde a espécie vive, é a descrição do espaço onde determinado organismo encontra agora o ambiente onde ele está adaptado para sobreviver. Também é verdadeiro. Então, todas as 3 agora são verdadeiras. Ficamos com a alternativa E. Todas as afirmações aqui nesse exercício são corretas. Legal? Seguindo aqui, vamos pegar agora um esquema no exercício 4. Observe a teia alimentar típica de lagoa apresentada a seguir. Então, eu tenho algas microscópicas do fitoplâncton, servindo de alimento para o inseto, que serve de alimento para a rã, que serve de alimento para a ave. O mesmo fitoplâncton serve de alimento para um caramujo aquático, que serve de alimento para um peixe, que também serve de alimento para a ave. Então, eu tenho 2 vias aqui de transferência de matéria e energia, 2 cadeias alimentares que se ligam. Então, isso aqui seria uma teia alimentar, como ele descreveu. A ocorrência de poucos níveis tróficos deve-se ao fato de que, então você tem agora produtor, o fitoplâncton, consumidor primário, inseto, consumidor secundário, a rã, consumidor terciário, a ave. Se eu pegar outra via, caramujo, consumidor primário, peixe, consumidor secundário, ave também consumidora terciária ou de terceira ordem, quando se alimenta do peixe. Tem poucos níveis tróficos, mas por quê? Por que isso está acontecendo? Lembra que quando um ser vai se alimentando do outro, o que acontece? A quantidade de energia vai diminuindo. Por quê? Porque eu vou perdendo energia na transição de um nível para outro, simplesmente pela perda agora do processo digestório, que não é 100% eficiente, e também porque a energia vai sendo usada. Então, se eu tinha uma certa quantidade X no fitoplâncton, quando o caramujo se alimenta dele, ele não pega toda a energia, perde um pouquinho nas fezes. Aí vai ter X menos essa perda. Aí ele usa um pouco dessa energia para se manter, vai ter menos energia ainda. Quando o peixe se alimenta do caramujo, a quantidade de energia é menor, aí perde um pouquinho na digestão, aí o peixe gasta um pouco para se manter. Então a quantidade de energia sempre diminui ao longo das cadeias alimentares. Por isso que elas não são muito longas. Nas teias alimentares a lógica é a mesma, visto que as teias são formadas por várias cadeias. Então, na letra A, eu falo o fluxo decrescente e unidirecional de energia limitar o processo biótico do sistema. O fluxo com diminuição decrescente e só num sentido, é sempre do produtor, dos consumidores, vai limitar o potencial biótico, o número de seres vivos que eu tenho nessa teia alimentar. Verdadeiro. De cara, a alternativa A é a nossa resposta. Por que as outras estão erradas? Diz a letra B, a distribuição geográfica de animais ser condicionada à disponibilidade de território. Não. A distribuição geográfica dos animais é multifatorial. Você vai depender não apenas do território, você depende agora de que tem alimento nesse território. Não adianta ter área se você não tem alimento nesta área, se você não tem condições favoráveis com uma temperatura amena. Então é multifatorial. Não é só questão de ter área, de ter território disponível para a espécie animal agora poder se dispersar, poder se espalhar por aí. A competição entre 2 espécies conduz à extinção ou à expulsão de uma delas? Não necessariamente.
Duas espécies podem competir e coexistir. De novo, é multifatorial. Tem que ter alimento suficiente para as duas. Elas podem competir, se o alimento é suficiente para as duas, elas podem coexistir ali. Não necessariamente uma tem que desaparecer ou uma tem que ser expulsa, migrar da área. Isto pode acontecer. Isso não é necessário, não é obrigatório. O produtor garantir o fornecimento contínuo de biomassa para um contingente grande de animais. Como a gente viu, o produtor não garante fornecimento contínuo para grande quantidade de animais. Depende de quanta energia está disponível. E a energia vai diminuindo, então não é para uma grande quantidade, normalmente é para uma pequena quantidade, justamente porque vai ter energia para muitos animais, visto que há uma perda na passagem de um nível trófico para outro. E a quantidade de indivíduos em cada nível trófico diminuírem à medida que servem de alimento ao nível seguinte. A quantidade de energia vai diminuindo, a quantidade de indivíduos nem sempre. Você pode ter agora, por exemplo, insetos reproduzindo continuamente, você sempre vai ter um monte de inseto, mas tem pouca energia neles. Então, a rã, por exemplo, tem que comer um monte de inseto para conseguir agora sobreviver. Então, você vai ter necessariamente quantidade de indivíduos agora diminuindo? Não, você pode ter uma grande quantidade de indivíduos e ter pouca energia disponível nesses indivíduos agora para o nível seguinte. Então aqui confunde, de novo, o problema aqui não é a biologia, é a interpretação do enunciado, a gente tem que ficar esperto para a gente não ser seduzido erroneamente agora e enganado com essas pegadinhas. Por isso que a resposta aqui é a alternativa A. E aí você tem que avaliar todas as alternativas. Você está numa prova teste, você não pode, marquei uma, beleza. Não, avalie todas para você ter certeza agora que você está marcando a correta. Não tem jeito. Seguindo aqui, diz aqui o quinto exercício. Mais uma vez, ele fala considere as alternativas e fala quais estão corretas. Então diz a primeira, comunidade é uma estrutura organizada de espécies que interagem por meio de laços de interdependência, um se alimentando do outro, um dependendo do outro. Em uma dada comunidade, nem todos os organismos possuem a mesma importância na determinação de suas características, sendo que apenas algumas espécies exercem maior influência por causa do número de indivíduos, produção ou atividade. Sim, nem todas as espécies na comunidade têm a mesma importância. Por exemplo, produtores são muito mais importantes, porque é dos produtores que vem energia para sustentar toda a cadeia alimentar da comunidade. Então, a importância varia de acordo com produção, de acordo com a quantidade de indivíduos, de acordo com a atividade. É verdadeiro. A comunidade, agora o estudo da comunidade, que é o conjunto de seres de uma área, todo o meio biótico de uma área, é algo muito complexo. Quanto maior a diversidade de espécies em uma comunidade, menores se tornam as cadeias alimentares e mais eficientes se tornam os mecanismos de realimentação e autorregulação da comunidade. Espera aí. Quanto maior a diversidade de espécies, quanto mais espécies diferentes em uma comunidade, menores se tornam as cadeias alimentares? Não. Se eu tenho mais espécies diferentes, eu tenho mais seres agora para interagir. Maiores se tornam as cadeias alimentares. Então, isso aqui está errado. Isso aqui é falsa. Então, o cara coloca uma palavrinha no termo inteiro e já nega tudo. E aí que a gente tem que ficar esperto, que a gente lê rápido, está no momento da prova, está no calor ali, está no nervosismo, passa direto, deve estar certo. Não. Por isso tem que ler com calma, tem que ler agora com tranquilidade. Conta muito mais para o vestibular como você está no momento da prova do que a quantidade de conteúdo que você tem. Você pode ter tudo. Você estudou a matéria inteira. Chega lá, você está nervoso, pula uma palavra dessa e é uma questão boba. Quem nunca? Ai, eu não acredito que eu errei essa questãozinha aqui boba. Então, cuidado. No terceiro, a zona de intersecção entre dois ou mais ecossistemas, conhecida como ecótone, é muito importante para a comunidade. Nessa região de transição, tanto a densidade como o número de espécies são bastante numerosos. Então, a zona de intersecção entre dois ou mais ecossistemas é o ecótone, realmente. Quando passa, por exemplo, do Cerrado para a Mata Atlântica, você vê espécies típicas agora dos dois ecossistemas na mesma área. Nessa região, você vai ter uma densidade diferenciada e o número de espécies agora muito numeroso pelas características intermediárias que apresenta. É verdadeiro. Tanto o primeiro, então, quanto o terceiro são verdadeiros. Nós ficamos com a alternativa C neste exercício. Seguindo aqui, vamos pegar o exercício 6, que nos dá um gráfico de população. Então, o gráfico a seguir representa a curva de crescimento de uma população a partir de um pequeno número de indivíduos iniciais. Aqui nós temos dois parâmetros para considerar inicialmente. Se tudo fosse lindo e maravilhoso, fantástico, o crescimento da população seria como no 1, exponencial.
Isso aqui é o crescimento ideal de uma população. Esse crescimento ideal é chamado de potencial biótico. Mas a população cresce tão bem assim? Não, porque tem predador, tem parasita, tem mudança de temperatura, tem falta de água, tem espaço limitado. Ah, então a população não cresce tão bem. A população cresce um pouquinho mais devagar. Aí vai o número 2. Esse número 2 aqui é o crescimento real da população. Ah, mas por que o crescimento real não é igual ao potencial biótico? Porque na realidade tem predador, tem presa, não tem... Ah, então a diferença, essa área entre os dois é representada agora por 4. É a resistência ambiental. Então, por que o crescimento da população agora não é tão bom, tão ideal? Por causa da resistência do ambiente, que é ter predador, ter mudança de temperatura, falta de água, assim vai. A população, então, vai crescendo, na realidade, até um limite, que é o 3, que é a capacidade de suporte do ambiente ou capacidade limite, tanto de indivíduos que o ambiente suporta. Ah, mas vai chegar ali e vai parar, ficar constante? Não, vamos supor que o suporte vai ser 1.000 indivíduos. Então, uma hora vai ter 1.050, outra hora vai ter 980, outra hora vai ter 1.020, outra hora vai ter 970. A população oscila em torno daquela média, daquele potencial agora que ela tem de suporte. Então, aí ele pergunta, de acordo com os conhecimentos acerca do crescimento de uma população em condições naturais e com a representação gráfica, é correto afirmar. Então, eu quero saber agora qual da alternativa é correta. 1 representa a curva de potencial biótico? Sim. E 2, o tamanho populacional máximo suportado pelo ambiente? Não. 2 é o crescimento real. Máximo seria o 3. Então, A está fora. Isso aqui está errado. B, 4 representa a resistência do meio. Concordo. E 2 a curva de crescimento real. 4 representa o crescimento a resistência do meio e 2 a curva de crescimento real. Certinho. Essa é a nossa resposta. A letra C, 1 representa a curva de potencial biótico, beleza. E 3 a curva de crescimento real? Não, 3 é o máximo de suporte. 4 representa a resistência do meio? Beleza. 2 o tamanho populacional máximo suportado pelo ambiente? Não, 2 é o crescimento real. O tamanho máximo é o 3. E 1, no último, representa agora a curva de crescimento real e 4 a resistência do meio. 1 não é a curva de crescimento real, 1 é a curva de crescimento ideal, é o potencial biótico. Por isso que a resposta aqui é a alternativa B de bola. Esses conceitos, de novo, básicos, que a gente vê numa aula de população, em ecologia, tem que saber. A diferença do ideal, 1, para o real, 2, é porque existe o ambiente oferecendo resistência, que é o 4, e existe um limite que essa população pode agora alcançar nesse ambiente, que é o 3. Legal? E, finalmente, o 7º, questão de FUVEST agora, de primeira fase, fala: considere a situação hipotética de lançamento em um ecossistema de uma determinada quantidade de gás carbônico, CO2, com marcação radioativa no carbono. Com o passar do tempo, esse gás se dispersaria pelo ambiente e seria incorporado pelos seres vivos. Considere as seguintes moléculas. Carbono radioativo poderia ser encontrado em quais moléculas? Descritas em 1, 2, 3 ou 4. Então, CO2 com carbono radioativo. Os vegetais vão usar agora para fazer fotossíntese. Aí vai transformar em glicose, que é o que fala no 1. Moléculas de glicose sintetizadas pelos produtores vão ter carbono radioativo? Sim, verdadeiro, porque esse CO2 vai ser usado lá na fase escura da fotossíntese para fazer glicose. Então, o carbono radioativo vai formar glicose radioativa. Perfeito. Moléculas de gás carbônico produzidas pelos consumidores a partir da oxidação de glicose sintetizada pelos produtores. A glicose dos produtores vai ter carbono radioativo. Aí, quando o consumidor se alimenta do produtor, cadeia alimentar, a glicose do produtor passa para o consumidor, glicose radioativa. Quando o consumidor usar essa glicose na sua respiração celular, nas mitocôndrias, o que ele libera no ciclo de Krebs? CO2. O carbono radioativo da glicose é eliminado no CO2. Verdadeiro, vai ter carbono radioativo agora no CO2, liberado pelo ciclo de Krebs dos consumidores que se alimentaram desses produtores. Verdadeiro. Moléculas de amido produzidas como substância de reserva das plantas. Amido é o polissacarídeo de reserva dos vegetais. Então, a glicose produzida agora pode ser guardada na forma de amido. Essa glicose tem carbono radioativo. O amido também terá carbono radioativo. Então, também é verdadeiro.
Moléculas orgânicas sintetizadas pelos decompositores. Os decompositores vão pegar agora compostos orgânicos dos produtores e dos consumidores. Se esses compostos orgânicos incluem a glicose agora com carbono radioativo, essa glicose será utilizada por eles para produzir outras moléculas, como por exemplo a quitina, o polissacarídeo agora da parede celular dos fungos. A quitina agora vai ser produzida a partir dessa glicose que os decompositores obtêm agora dos produtores e consumidores. Se essa glicose era radioativa, essas substâncias também formadas a partir da glicose radioativa também terão carbono radioativo verdadeiro. Então, o carbono radioativo pode ser encontrado em 1, 2, 3 e 4. Nossa resposta aqui seria a alternativa E. Tudo bem? Beleza, galerinha? Espero que tenha ajudado você essa revisão inicial. Espero que vocês possam fazer uma boa primeira fase. Até mais. Um abração para todos. Obrigado pela atenção. Valeu.